Quem pode habitar com Deus? Essa é uma pergunta que ecoa através dos séculos, não como mera curiosidade teológica, mas como um clamor existencial. Uma pergunta que atravessa tempos, culturas e religiões, tocando o âmago da alma humana. Ela não se dirige às aparências externas, nem aos títulos ou funções que exercemos. Vai além da religiosidade visível e superficial. O Salmo 15 nos confronta com uma questão íntima e perturbadora. Quem somos quando ninguém está olhando? Que tipo de vida revela um coração verdadeiramente alinhado com o caráter de Deus? Quem é digno de entrar na presença do Altíssimo e, mais ainda, de permanecer lá com firmeza, integridade e constância? Vivemos em uma sociedade que valoriza o brilho exterior, mas o Salmo 15 nos convida a examinar o interior. Ele nos oferece um retrato direto e honesto das qualidades daquele que pode habitar no santo monte do Senhor. Essas palavras não são apenas poesia antiga, são uma lente viva para enxergarmos o que realmente importa para Deus. E se a verdadeira espiritualidade não estiver nas grandes falas, mas nos gestos discretos do cotidiano? E se a integridade, a lealdade e a justiça forem os sinais mais claros de uma alma alinhada com os céus? E se a forma como tratamos os outros, especialmente quando não há vantagem envolvida, for o reflexo mais puro da nossa relação com o Criador? O Salmo 15 é mais do que um poema, é uma porta que se abre para uma vida mais profunda, verdadeira e cheia de sentido. Um chamado a sair da superfície e mergulhar na essência do que significa viver segundo o coração de Deus. Ele não exige perfeição, mas clama por integridade. Neste vídeo, vamos mergulhar, versículo por versículo, nesse convite divino à integridade e à intimidade com Deus. Vamos descobrir o que significa habitar no santo monte do Senhor, como Davi descreve o caráter de quem permanece na presença do Altíssimo, e como podemos trilhar esse caminho também. Fique até o final, porque além de uma reflexão profunda e transformadora, faremos juntos uma oração inspirada no Salmo 15, uma oração que pode renovar seu compromisso com a retidão, fortalecer seu coração diante das tentações e reafirmar sua escolha por uma vida que agrada ao Senhor. Verso 1. Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? Essa pergunta não é apenas retórica. É uma busca sincera por direção e verdade. Davi inicia esse salmo com uma inquietação espiritual que todo ser humano, em algum momento, carrega em seu coração. Como viver de forma que sejamos dignos da presença de Deus? O tabernáculo e o santo monte representam o lugar da presença divina, da comunhão íntima com o Criador. Quem pode estar ali? Mais do que um local físico, o tabernáculo simboliza o centro da adoração, onde Deus se manifesta. O Santo Monte aponta para o lugar onde Deus reina com justiça e santidade. A pergunta de Davi é profunda. Quem está preparado para viver perto do Deus que é absolutamente santo? Não se trata de uma morada temporária, mas de uma permanência espiritual e contínua. Ao fazer essa pergunta, Davi nos leva a refletir sobre os padrões de Deus, que não são como os padrões humanos. O que importa para o Senhor não é a posição social, o status religioso ou o número de boas obras aparentes. O que importa é o estado do coração, a integridade do caráter, a coerência entre fé e prática. Muitas vezes, queremos a presença de Deus em nossas vidas, mas sem estarmos dispostos a nos moldar segundo a sua vontade. Queremos os benefícios do céu, sem o compromisso com seus valores. Esse versículo nos confronta com uma verdade simples e, ao mesmo tempo, profunda. Para habitar com Deus, é preciso desejar ser como Ele, justo, verdadeiro, íntegro. É o início de uma jornada espiritual. Davi não começa com respostas, mas com uma pergunta. E isso já nos ensina algo poderoso. As grandes mudanças na vida espiritual começam com a coragem de perguntar sinceramente, de buscar sem máscaras, de desejar algo maior do que o mundo pode oferecer. Essa pergunta também nos lembra de que a presença de Deus não é um direito adquirido, mas um convite gracioso e, ao mesmo tempo, um chamado à transformação. Habitar com Deus exige mais do que um desejo superficial, pede uma postura reverente, uma vida que responda ao seu chamado com humildade e entrega. A pergunta de Davi, então, é também um espelho. Estamos realmente nos preparando, dia após dia, para viver uma comunhão real com o Senhor? Ou estamos apenas visitando ocasionalmente o sagrado, sem compromisso com sua essência? Para refletir,
O que significa para você habitar no tabernáculo do Senhor? Você já se perguntou se está realmente pronto para viver em comunhão com Deus? Quais atitudes em sua vida demonstram esse desejo de habitar com Ele? De que forma você tem buscado se tornar mais parecido com o caráter de Deus? Há algo em sua vida que ainda te impede de entrar na presença plena do Senhor? Verso 2. Aquele que é íntegro em sua conduta e pratica o que é justo, que de coração fala a verdade. A jornada espiritual não é apenas uma experiência interior, mas um testemunho que transborda em ações concretas. O salmista nos apresenta uma descrição clara de quem pode habitar com o Senhor, alguém que anda em integridade. Essa integridade não é perfeição, mas coerência. É o compromisso firme de viver de forma honesta, reta e transparente, mesmo quando ninguém está olhando. O mundo pode exaltar o sucesso a qualquer custo, mas Deus valoriza quem anda com retidão. A prática da justiça revela o coração comprometido com o bem, com a verdade e com a equidade. Justiça, aqui, não é apenas uma questão legal ou social, mas uma postura diária diante da vida. É tratar o outro com respeito, dignidade e amor. É agir com compaixão diante do necessitado, com honestidade nas relações e com fidelidade nos compromissos. Quem vive a justiça não se dobra diante da vantagem fácil, mas caminha firme com a consciência limpa. Falar a verdade de coração é mais do que simplesmente não mentir. É permitir que o interior e o exterior estejam alinhados. É ter um discurso que nasce da alma, sem máscaras nem disfarces. Em tempos de superficialidade e discursos manipuladores, a autenticidade é um reflexo da presença de Deus no coração. Quem fala a verdade com sinceridade transmite luz, cura e confiança. Esse versículo mostra que a habitação no sagrado não é concedida por rituais vazios ou palavras religiosas, mas por uma vida que reflete o caráter divino. A pessoa que é íntegra, que age com justiça e fala a verdade, carrega a marca da presença de Deus. Seu estilo de vida se torna um testemunho silencioso e poderoso. Sua existência revela o que realmente importa. É importante perceber que não se trata de uma lista para julgar os outros, mas um espelho para o nosso próprio coração. Como anda a nossa integridade? Temos buscado praticar o que é justo mesmo nas pequenas coisas? Nossas palavras têm sido reflexo do nosso coração ou temos usado a verdade de forma seletiva? Essas perguntas não servem para nos condenar, mas para nos alinhar com o padrão do reino. Deus se agrada daquele que, mesmo imperfeito, escolhe diariamente andar em retidão. E essa escolha é sustentada pela graça, pelo Espírito que nos capacita a viver de forma íntegra, justa e verdadeira. Não é fácil, mas é possível. E é essa vida que atrai a presença de Deus para caminhar conosco. A integridade, a justiça e a verdade descritas neste versículo não são apenas requisitos para estar com Deus, elas são também frutos da intimidade com Ele. Quanto mais nos aproximamos do Senhor, mais nos tornamos parecidos com Ele. Por isso, esse caminho não se percorre por mérito próprio, mas pela transformação que o Espírito opera em nós. É uma jornada diária, em que caímos e levantamos, mas seguimos determinados a refletir o caráter de Deus em cada gesto, em cada escolha, em cada palavra. Para refletir, minha conduta diária reflete a integridade que agrada a Deus? Em quais áreas da minha vida precisa praticar mais justiça? Tenho falado a verdade de forma sincera ou me escondido atrás de meias palavras? Meu estilo de vida inspira confiança e autenticidade nas pessoas ao meu redor? De que forma posso alinhar meu coração e minhas ações para ser um reflexo do caráter de Cristo? Verso 3. Aquele que não difama com a sua língua, nem faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho. A integridade do justo não se mede apenas pelas suas ações públicas, mas também pela forma como usa as palavras quando ninguém está olhando. Esse versículo traz à tona o poder destrutivo da língua, não só o que dizemos diretamente, mas também o que espalhamos pelas costas dos outros. A difamação, aqui, é mais do que uma fofoca, é uma agressão disfarçada, uma arma silenciosa que fere reputações e abala relacionamentos. O justo, segundo o salmista, é aquele que resiste a esse impulso e prefere o silêncio honroso à palavra venenosa. Não causar mal ao próximo vai além de evitar ações diretamente prejudiciais. Trata-se de um estilo de vida voltado para o bem, para a construção
e não para o ataque. Em um mundo onde é fácil reagir com hostilidade ou retribuir ofensa com ofensa, o justo opta por quebrar o ciclo do mal, plantando paz onde poderia haver conflito. Isso exige uma força interior que vem da comunhão com Deus, uma firmeza silenciosa que se recusa a ceder à pressão da vingança ou da crítica fácil. Lançar injúrias contra o vizinho é um exemplo claro de como pequenas atitudes do cotidiano podem se tornar barreiras entre nós e a santidade. O vizinho aqui representa qualquer pessoa próxima, colegas, amigos, familiares. O justo não alimenta contendas nem espalha palavras que inflamem os ânimos. Ele cuida da sua linguagem como quem guarda um tesouro, pois sabe que as palavras podem salvar ou destruir. A sua boca se torna instrumento de reconciliação, e não de separação. Esse versículo nos convida a examinar o nosso coração, mas também os nossos lábios. Será que temos sido pontes ou muros na vida dos que estão ao nosso redor? Quantas vezes deixamos escapar palavras que ferem, por impulso ou por descuido? A presença de Deus na vida do justo molda até mesmo sua maneira de falar. Ele não apenas evita o mal, ele escolhe conscientemente o bem, inclusive no vocabulário. Não basta ir à igreja, orar ou cantar louvores-se. No dia a dia, nossas palavras traem a nossa fé. O verdadeiro adorador é coerente. O que ele professa com os lábios diante de Deus, ele sustenta com os lábios diante dos homens. O justo é aquele que sabe que a língua revela o coração, e por isso se empenha em manter ambos puros, limpos e voltados para o amor. Mesmo quando tudo parece justificar uma resposta áspera, uma crítica recebida, uma injustiça sofrida, uma provocação velada, o justo escolhe um caminho mais elevado. Ele não se deixa vencer pelo calor da emoção, nem pela pressão social de dar o troco. Em vez disso, ele faz da sua fala um canal de sabedoria, demonstrando que mansidão não é fraqueza, mas força sob controle. Sua postura diante das palavras reflete um coração treinado na presença de Deus, que entende que cada frase lançada ao mundo carrega o peso de uma semente, pode gerar vida ou destruição. Para refletir, tenho usado minhas palavras para edificar ou destruir os outros? Existe alguém que se afastou de mim por causa de algo que eu disse sem pensar? Minhas conversas refletem o caráter de Cristo? Tenho lançado palavras ásperas contra os que estão perto de mim, mesmo sem perceber? Se Deus gravasse minhas falas da última semana, eu teria orgulho ou vergonha de ouvi-las. Verso 4. Aos seus olhos, o réprobo é desprezado, mas honra os que temem ao Senhor, mesmo que jure com dano seu, não muda. A integridade de quem habita no santuário de Deus é revelada, também, nas suas relações com o mundo ao seu redor. Este versículo fala de uma postura clara diante do bem e do mal. A pessoa que deseja estar perto de Deus precisa discernir entre o que deve ser rejeitado e o que deve ser honrado. Aqui, o réprobo, aquele que despreza a justiça e trilha caminhos perversos, não é admirado nem aplaudido. Ele não é inspiração, mas advertência. A fidelidade a Deus exige coragem para não se encantar com o mal, mesmo quando este se disfarça de sucesso ou prestígio. Em contrapartida, aquele que teme ao Senhor é honrado. Ou seja, os valores dessa pessoa justa estão em sintonia com os valores do céu. Ela valoriza a santidade, a reverência e a verdade. Na contramão da cultura atual, que muitas vezes idolatra o superficial e zomba da piedade, o justo se recusa a dar palco à perversidade. Ele sabe que a verdadeira grandeza está em temer ao Senhor, e é a esse tipo de pessoa que ele presta respeito, admiração e amizade. A frase "mesmo que jure com dano seu" não muda é uma poderosa revelação do caráter inabalável. O justo é alguém cuja palavra tem peso. Mesmo que uma promessa lhe custe, ele a cumpre. Ele não busca brechas, não tenta justificar o descumprimento de seus compromissos. Sua fidelidade não está condicionada à conveniência. Essa é uma das qualidades mais raras e preciosas: ser confiável até quando dói. Ser verdadeiro mesmo quando todos ao redor agem com falsidade. Neste verso, vemos um retrato profundo da consistência ética e moral. Quem anda com Deus vive com coerência, rejeita o mal, honra quem vive com temor e cumpre o que prometeu. Esse comportamento não é fácil nem popular. Muitas vezes, exige perdas, silêncio, firmeza. Mas é esse o tipo de caráter que reflete o coração de Deus. Na vida real,
Essas atitudes se manifestam em pequenas e grandes decisões: escolher amizades com base no caráter, e não na conveniência; admirar a retidão mesmo que ela não traga aplausos; manter promessas mesmo quando isso significa abrir mão de conforto ou lucro. Isso é viver com firmeza. Isso é habitar no santuário do Altíssimo. Essa firmeza de caráter torna-se um testemunho silencioso, porém poderoso, em um mundo onde a palavra muitas vezes perdeu valor. O justo, ao manter-se íntegro mesmo sob pressão, torna-se um farol em meio às sombras morais da sociedade. Ele não precisa levantar a voz para ser ouvido; sua vida fala, e fala alto. A integridade sustentada em amor e temor ao Senhor transforma o ambiente ao redor e inspira outros a também escolherem o caminho da retidão, mesmo que esse caminho seja estreito e solitário. Para refletir: tenho me deixado influenciar por pessoas que desprezam os valores de Deus? Que tipo de pessoas tenho admirado e seguido como exemplo? Tenho cumprido o que prometo, mesmo quando isso me custa algo? Estou disposto a ser fiel à minha palavra, mesmo que isso traga prejuízos? Tenho honrado aqueles que temem ao Senhor ou desprezado a simplicidade da fé verdadeira? Verso 5. O que não empresta o seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente. Quem assim procede nunca será abalado. A integridade financeira é uma parte essencial da justiça bíblica. Neste versículo, o salmista destaca que o justo não busca lucro injusto. Emprestar com usura, ou seja, cobrar juros abusivos, era, no contexto bíblico, uma prática condenada, pois explorava a necessidade do próximo. Deus se importa com a forma como lidamos com o dinheiro, pois o amor ao lucro pode corromper o coração e nos afastar da generosidade e da compaixão. Ao recusar o suborno, o justo se posiciona contra a corrupção e a injustiça. Subornar ou aceitar suborno é negar a verdade em troca de vantagens pessoais. É um tipo de traição disfarçada de oportunidade. Esse tipo de atitude compromete não só a moral de quem o faz, mas também enfraquece a justiça na sociedade. O justo não se vende, nem distorce a verdade por conveniência. O versículo termina com uma promessa poderosa: quem assim procede nunca será abalado. Isso não significa ausência de dificuldades, mas firmeza mesmo em meio às tempestades. Quem vive com ética e fidelidade a Deus está sobre uma rocha inabalável. Suas raízes estão fincadas em algo maior do que circunstâncias ou conveniências, estão fincadas no caráter e na retidão do Senhor. Esse trecho nos desafia a reavaliar nossas atitudes diante do dinheiro e da justiça. Como nos comportamos quando temos a chance de levar vantagem? Somos íntegros mesmo quando ninguém está olhando? Deus observa os pequenos detalhes que, muitas vezes, escapam aos olhos humanos, mas que revelam a verdadeira essência do nosso coração. Vivemos em uma cultura em que o esperto é muitas vezes exaltado. Mas o reino de Deus tem outro padrão: aquele que age com retidão, mesmo quando custa caro, será honrado. Essa promessa final é um lembrete de que o bem praticado em silêncio será recompensado por Deus, que vê todas as coisas. Essa integridade financeira é um reflexo do amor ao próximo que o Salmo 15 tão cuidadosamente apresenta. Não se trata apenas de dinheiro, mas de justiça e respeito à dignidade humana. Quem rejeita práticas injustas e mantém sua palavra, mesmo sob pressão, constrói um legado de confiança e honra. Essa conduta atrai a proteção divina e garante estabilidade não apenas material, mas principalmente espiritual, pois quem age assim reflete a natureza de Deus em suas relações diárias. Para refletir: tenho sido justo e generoso em minhas atitudes financeiras? Deixo que o desejo de lucro ultrapasse os limites da compaixão e da ética? Tenho recusado participar de práticas injustas, mesmo que pareçam vantajosas? Como lido com oportunidades de me beneficiar em prejuízo de outros? Confio que viver com integridade me tornará verdadeiramente inabalável. Podemos concluir que o Salmo 15 nos apresenta um retrato claro e desafiador de quem pode habitar no lugar santo do Senhor. Não é uma lista fria de exigências religiosas, mas uma convocação à integridade, à justiça, à verdade e ao amor ao próximo. Em tempos onde tantas vozes confundem o certo e o errado, este salmo nos chama de volta ao coração de Deus, um coração puro, justo e reto. Cada verso nos confronta com a realidade da nossa caminhada. Como tratamos os outros, como usamos nossas palavras,
como lidamos com os bens materiais e, principalmente, como nos comportamos quando ninguém está vendo. O Salmo não aponta para uma religiosidade exterior, mas para um caráter moldado por princípios eternos. Não se trata apenas de frequentar um templo, mas de viver diariamente como se Deus habitasse conosco, porque Ele realmente habita. Davi, inspirado por Deus, não está apenas nos mostrando quem será aceito no monte do Senhor, mas está nos mostrando o caminho da firmeza. Aquele que vive conforme esses princípios nunca será abalado. Essa promessa não é apenas para esta vida, mas para a eternidade. Quando construímos nossa vida sobre a rocha da integridade e da presença de Deus, nada, absolutamente nada, pode nos derrubar. Em um mundo de incertezas, esse salmo é um convite à estabilidade verdadeira. Não a estabilidade que vem do dinheiro, da aprovação das pessoas ou de status social, mas aquela que vem de estar no centro da vontade de Deus. Quando a nossa vida está alinhada com os valores do reino, nos tornamos imunes às turbulências espirituais que derrubam tantos. Que possamos buscar essa vida que agrada ao Senhor, uma vida de retidão, de verdade, de respeito ao próximo e de fidelidade mesmo quando ninguém está olhando. Esse é o caminho do justo, o caminho de quem caminha com Deus. E quem assim procede, diz o Salmo, jamais será abalado. Se você já se perguntou quem realmente habitará com Deus, quem permanecerá firme mesmo em tempos de instabilidade, esse salmo é para você. Se você acredita que a integridade, a justiça e a verdade têm valor eterno diante de Deus, e que viver com retidão é uma escolha que aproxima do sagrado, esse salmo é para você. Se você conhece o desafio de manter o coração limpo em um mundo cheio de engano, de caminhar com firmeza mesmo quando muitos seguem caminhos tortuosos, o Salmo 15 foi escrito para te lembrar. Deus honra aqueles que vivem com integridade, que falam com sinceridade e que praticam o bem sem se corromper. Agora que entendemos o significado de cada versículo e a mensagem que Deus quer nos entregar, te convido a orar o Salmo 15 por mais 6 dias. Leia cada versículo como uma conversa com o Criador e permita que Ele fortaleça em você o desejo de viver uma fé prática, visível nas atitudes, nos compromissos mantidos e no amor ao próximo. E para selarmos essa mensagem em nosso coração, te convidamos agora a orar e guardar consigo esta oração especial inspirada no Salmo 15. Volte a ela sempre que quiser lembrar que a presença de Deus é real na vida daqueles que andam com integridade, que não se abalam e que fazem da retidão um estilo de vida diante do Senhor. Oração inspirada no Salmo 15. Deus Todo-Poderoso, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? Hoje nos colocamos diante de ti com reverência e humildade, reconhecendo que não somos dignos por nossos próprios méritos, mas ansiamos por uma vida que te agrade. Molda em nós um coração puro e verdadeiro, um espírito que não busca máscaras nem aparências, mas uma comunhão real contigo. Purifica nossas palavras, Senhor, para que da nossa boca fluam apenas verdades e bênçãos. Livra-nos de toda forma de calúnia, julgamento e malícia. Que sejamos pessoas que edificam, que sustentam e que defendem a justiça, mesmo quando for difícil, mesmo quando for solitário. Dá-nos coragem para fazer o que é certo, mesmo quando o mundo nos empurra para o contrário. Ensina-nos a honrar aqueles que te temem e a rejeitar os caminhos que te ofendem. Que sejamos firmes em nossos valores, mesmo que isso nos custe popularidade ou vantagens terrenas. Que a nossa palavra tenha peso, e que o nosso caráter seja firme como uma rocha. Queremos ser pessoas confiáveis, que refletem a tua verdade e a tua luz em cada escolha. Ajuda-nos a lidar com os recursos que o Senhor nos confiou com integridade, generosidade e sabedoria. Que não sejamos movidos por lucro, ganância ou injustiça, mas por compaixão e fidelidade. Que a nossa vida, em cada detalhe, seja um testemunho vivo do teu reino em nós. Queremos viver de forma íntegra mesmo quando ninguém estiver nos observando, pois sabemos que os teus olhos estão sempre sobre nós. Senhor, queremos viver de maneira que o nosso coração esteja sempre firme e inabalável em ti. Não buscamos apenas uma morada eterna contigo, mas uma vida diária que te honre. Que o nosso caminhar seja digno da tua presença, e que, ao final de cada dia, possamos deitar a cabeça em paz, sabendo que vivemos segundo os teus caminhos. Guarda-nos, sustenta-nos e transforma-nos. Em nome de Jesus, amém. Se esta mensagem falou ao seu coração,
Curta este vídeo e compartilhe com alguém que precisa lembrar que, nos dias em que o mundo parece confuso, Deus ainda chama os seus filhos a viverem com integridade. Que juntos possamos redescobrir a beleza de uma vida que agrada ao Senhor, construída sobre a verdade, a justiça e o amor ao próximo. Inscreva-se no canal para mais reflexões sobre os Salmos. Ative as notificações para receber cada novo estudo e deixe nos comentários seu pedido de oração. Vamos interceder por você com fé e carinho. Que o Senhor renove em você o desejo de andar em retidão, fortaleça sua fé diante das pressões do mundo e te lembre, todos os dias, que aqueles que confiam no Senhor são como uma montanha, não se abalam e permanecem para sempre. Até o próximo vídeo. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família e os seus negócios.